Aleluias. Eu tenho uma palavra rápida para o teu coração. Só não pare de glorificar o nome do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Só não pare de glorificar o nome do Senhor. Cada glória que você dá, o Espírito Santo de Deus vai te enchendo de novo. Cada glória que você manda para cima, a brasa do Senhor é derramada sobre a tua história. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Deus colocou uma palavra ao meu coração muito rápida, e eu quero pregoar nesta noite. Eu quero falar sobre o chamado de Isaías. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 8. Quem não tem Bíblia, irmão, fica perto de quem tem para acompanhar. Ou então alguém vai até lá. Vai, Vitória, cadê tua Bíblia? Vou dar uma Bíblia para tu, viu? Ó, aqui tem uma bem aqui, ó. Abre a Bíblia. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Só não para perder o costume, olhe para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus vai te transformar como missionário. Diga para ele: você foi chamado. Não abra mão do seu chamado. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir esse versículo, amém, irmãos? Quando eu falar a quem enviarei e quem há de ir por nós, vocês vão responder: então disse eu, eis-me aqui, tá bom? Vocês entenderam, irmão? Então vamos lá, vou ler. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu ouço o seu chamado. Se assente glorificando a Deus, irmão. Não fecha sua Bíblia não, porque a gente vai acompanhando, tá? O texto, e é de bastante importância. Aqui está falando sobre que Isaías é chamado, ele é consagrado para ser profeta. Isaías, ele está profetizando no pré-exílio, no tempo de Judá, do sul de Israel, no tempo a qual o povo estava se corrompendo e o povo estava na infidelidade. Aqui no versículo 6 vai estar dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, que significa o seu manto, enchia o templo. Aqui nós estamos falando sobre o chamado de Isaías, que depois que o rei Uzias ele morre, literalmente, a qual o profeta começa a ouvir a voz do Senhor. Esse rei Uzias está tipificando o impedimento de um missionário, o impedimento de quem é chamado. Quem é chamado, dá um glória a Deus. Toda pessoa que é chamado vai ter impedimento da sociedade, impedimento até mesmo da família, impedimento até mesmo da esposa ou do esposo, impedimento até da sua família. Mas não tem problema, aquele que te chamou já garante o seu ministério. Aquele que já está te levantando garante o seu ministério. A Bíblia diz que agora os serafins estavam voando acima dele. Serafim era de alguns anjos com seres superiores. A Bíblia diz que agora ele tem 6 asas. Quantos eles tinham de asas? Eles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Por que eles cobriam o rosto? Porque a glória de Deus era tão grande que eles não poderiam contemplar com seus olhos descobertos. Porque seus pés estavam cobertos. Porque pés fala de humildade, pés fala de servo, pés fala de submissão. E por que ele voava? Porque eles eram dependentes para cumprir obras que eram impossíveis
impossível. Nessa noite Deus está procurando pessoas que são reconhecedoras da glória de Deus, pessoas que não se importam se vai ter alguém para aplaudir, pessoas que não estão preocupadas com o que vão falar, mas pessoas que cobrem o rosto e diz: o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Nessa noite também Deus está à procura de outro grupo. Qual, pastora? De servo. Antes de Deus te levantar lá fora, Deus vai te transformar como servo. Deus também está procurando pessoas nessa igreja que são incapacitados de fazer alguma coisa por intermédio humano, mas não tem importância. Quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama alguém para fazer uma obra, não pode nem ter estudo, mas Deus leva para o deserto, Deus capacita. Nessa noite Deus quer levantar você. Você que é dependente, reconhece a glória. Você que é servo e você que depende dele para fazer alguma coisa. Se eu estou pregando para algum deles nessa noite, abre a boca e dá um glória, porque o diabo não aguenta. O interessante é que quando o rei morre, o que o Isaías contempla? Diga-se comigo: Isaías tem visão. Mais uma vez, diga: Isaías tem visão. Aqui não fala conforme foi, como que Isaías contemplou a glória de Deus. Ele só enxerga que o alto trono, e Deus está sentado sobre o alto trono. O seu manto aqui, meu irmão, está significando realeza, autoridade, porque o templo foi enchido da sua glória. Depois que o rei morre, o Senhor manifesta em visão para Isaías. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: só é levantado por Deus quem anda em visão com Ele. Só é levantado como missionário quem já teve visão com Ele. Nessa noite Deus está te dizendo: eu vou te levar para um novo profundar dos meus mistérios, e ali você vai enxergar a tua visão de novo, porque você já está até mesmo dentro da igreja sem visão, mas hoje o Espírito de Deus está dizendo: eu vou abrir tua visão de novo. Coloca a mão sobre o seu olho. Coloque a sua mão sobre o seu olho e diga: Senhor, abra minha visão para contemplar a sua glória. Aleluia. Isaías estava tendo o quê? Um encontro com a santidade. Diga-se comigo: santidade. Ele começa a ver que os serafins estavam voando, mas também os serafins estavam cantando o quê? Santo, Santo, Santo. Por que esse santo? Porque santo é um dos atributos do Senhor. O mesmo Deus que levanta que Ele é santo, Ele está à procura de pessoas que andam em vidas de santidade. Deus nunca vai levantar alguém sem antes dar visão de sua santidade. Tem alguém que está questionando, dizendo: depois que foi para a igreja está tão santo, e tem que ser o quê? Tem que ser pervertido? Tem que ter santo mesmo, porque aquele que vos chamou, Ele é o que a igreja? Ele é santo, santo, santo. E a Bíblia diz que quando, olha que interessante, enquanto eles estavam, quem está reconhecendo? Os serafins estavam reconhecendo a grandeza, a santidade de Deus. Olha no versículo 3: toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam dizendo: conforme a glória está sendo manifestada aqui em cima, também vai ser manifestada aí embaixo. Enquanto você diz que Ele é santo, a glória enche o templo. Enquanto você reconhece a grandeza, a glória enche o templo.
quando você manda para cima, a glória de Deus desce. Tem glória aí, meu irmão. E no versículo 4 vai estar dizendo que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que voz é essa? Não era voz de serafim, era a voz do Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, a presença, fumaça significa a presença. Ele vai encher vasos aqui para anunciar o evangelho. Ele vai marcar você com a presença. Levanta a tua mão pro alto. Levanta a tua mão pro alto. Levanta a tua mão pro alto e pega na mão de uma pessoa que está do teu lado e fala: a voz dele faz o templo estremecer. A voz dele traz a presença. Diga para ele: então receba a presença daquele que está falando. Depois que o rei morre, Isaías começa a ter o quê? Visão. Diga assim comigo: Senhor, abra a minha visão. Aí Isaías está contemplando o quê? No versículo 5, ele começa lá para cima. Quando ele começa a ver a grandeza de Deus, ele lembra que ninguém pode ver a grandeza de Deus, a glória de Deus, porque senão morre. Porque Moisés viu o Senhor pelas costas. Porque para cada pessoa Deus manifesta de uma forma diferente. Só que Isaías começa a perecer no versículo 5. Porque então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Porque ele sabe, quem contempla a glória de Deus não consegue ficar de pé. Aí ele fala o quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O que acontece aqui nesse tempo? Isaías está tendo reconhecimento da sua imperfeição. Isaías está dizendo: eu sou tão imperfeito, eu não mereço a glória de Deus. Eu vim pregar para pessoas que são imperfeitas. Aí você fala: mas eu sou tão imperfeita, eu sou tão fraca na fé. Deus está dizendo: antes de te chamar, eu já sabia que você tinha fraqueza, eu já sabia que você era imperfeito, eu até mesmo sabia que você ia cair, mas mesmo assim eu resolvi investir em você. Sabe por quê? Porque quando eu penso que estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas ele teve reconhecimento. Aramanda calabachúria. Ele teve o que, irmão? Ele tinha reconhecimento da sua fraqueza. Eu vou deixar você glorificar a Deus. Eu vou deixar você glorificar a Deus. Ele estava dizendo: eu não sou digno de apregoar ou de ser profeta, porque eu sou imperfeito. Mas Deus é assim, meu irmão. Deus só chama o imperfeito para que a promessa, para que o poder se aperfeiçoe nele. A Bíblia diz que Paulo, ele até mesmo estava sendo perseguidor da igreja. Aí Ananias recebe uma visão dizendo, Jesus falando para ele: vai até ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido, e importa que ele pereça para pregar o meu nome. Pedro, depois de ter traído Jesus, mesmo assim Jesus foi atrás de Pedro, dizendo: Pedro, eu te chamei mesmo na tua imperfeição, mas tu vai ser pastor e vai ganhar as minhas almas para o meu reino. Diga assim comigo: mesmo eu não merecendo. Não, você não quis falar não. Ai, eu já estou suada. Diga assim: mesmo eu não merecendo, ele me chamou. Não, liga não, senão a minha garganta já era. Mais uma vez: mesmo eu não merecendo, ele me chamou. Mesmo na minha fraqueza. Você pensa que Deus não já sabia que você era cheio de biquinha? Você não sabia que Deus já sabia que você ia fracassar?
eu já sabia também que você ia desanimar, mas mesmo assim Ele me trouxe para te dizer: eu resolvi investir em você, porque eu sei que através de você multidão vão ser alcançada pelo teu testemunho. Quando nós falamos de pureza, meu irmão, diga assim: todo chamado tem que passar pela purificação. Mais uma vez, todo chamado tem que passar pela purificação. A Bíblia diz aqui, ó: mas um dos serafins, no versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. Mas a brasa só é colocada na boca dele depois que ele reconhece, porque Deus não levanta quem anda no meio de fofoca. Deus não levanta quem está no meio da cobiça. Deus não levanta quem é caluniador. Deus levanta o quê? Crente que reconhece: Senhor, eu sou a pessoa mais fofoqueira da igreja, mas eu estou reconhecendo. Aí Deus está dizendo: então deixa que eu tenho um remédio para fofoqueiro. Toma brasa, toma unção, toma poder, porque quem tem poder não tem tempo para ficar em fofoca. Quem tem poder não tem tempo para falar mal de pastor nem de líder. Quem tem poder quer o quê? Quem tem poder reconhece a dependência que tem nele. Diga assim: Senhor, coloca a mão agora na sua boca e diga: Senhor, eu quero a tua brasa. Tira toda a impureza mesmo. Diga: faço limpa na minha vida. Arranca quem está incomodando o meu crescimento. Coloca a mão na tua boca e diga: Senhor, me dá vigilância. A minha boca não é para falar mal de ninguém. A minha boca está sendo purificada para quê? Para pregoar a tua palavra. Antes de Deus enviar, tem que passar pela purificação. Não adianta, meu irmão. Tem muita gente que fala: eu quero ser usado por Deus, mas antes de Deus te levantar como missionário, Deus primeiro vai querer te purificar. Tem que passar purificação no casamento. Tem que deixar esse espírito maligno de: eita, não vou falar não. Vou não. Não, deixa. Chega, eu engasguei aqui com a água aqui, irmão. Tem que deixar, meus irmãos, a impureza no meio dos casamentos. Quer ser missionário, mas vive na vida de pornografia. Quer ser missionário, mas vive escutando música mundana. Quer ser missionário, mas vive se masturbando dentro do quarto. E a palavra é rasgada essa. Para com isso, meu irmão. Antes de Deus te enviar como missionário, Ele vai colocar purificação dentro de você. Ei, antes de Deus te levantar como uma voz profética, é necessário abandonar esse namoro de fornicação. Passa a mão aqui não, pastora. Não, é santo, mas passa a mão em tudo. Deus está vendo, Deus está dizendo: é purificação. É purificação, irmão. Depois, olha o que eu acho interessante aqui para a gente estar finalizando. E eis que isto tocou em meus lábios, e a iniquidade foi purificada. Porque aonde chega a presença de Deus, o pecado não fica. Eu vou repetir mais uma vez: aonde há a presença de Deus, o pecado não fica. Se tu é missionário, se tu foi levantado para ser um evangelizador, então se coloque na posição que Deus vai arrancar essa iniquidade dentro de você. Para de viver uma vida de capa. Hoje está aqui glorificando a Deus, mas lá fora está fazendo o que não presta. Se posicione na presença. Deus tem um propósito muito grande, mas esse propósito só vai ser realizado quando o quê? Quando a brasa toca e a iniquidade é tirada. Aí aqui para nós estar finalizando. Aí no versículo 8, que depois que ele é purificado, depois disso ouvi a voz do Senhor. No primeiro versículo, você lembra? Isaías, ele começa o quê? A ter o quê? Ele começa a ter o quê? Mas não, você não quis falar não. Ele começa a ter o quê? E agora no texto vai estar dizendo que ele começa o quê?
começa a ouvir. Quer ser missionário, quer sair pregando por aí, mas não sabe nem escuta a voz de Deus. Por quê? Só ouve a voz de Deus quem tem vida no altar em consagração. Só ouve a voz do... Não, eu quero... Irmão, evangelismo não é só você entregar um folheto, não. O fogo tem que estar aqui dentro de você. A brasa tem que estar aqui dentro de você. Tem muita gente que diz: não, mas Jesus te ama, é algo tão simples. Mas se esse Jesus te ama for falado com brasa, essa pessoa vai dizer: eu quero Jesus. Porque tem gente que fala, mas não tem brasa. E tem gente que é ignorante, mas quando fala Jesus te ama, a pessoa chega, chora. O que é isso? É a brasa que foi colocado dentro dele. Ele ouve a voz. Diga assim comigo: ele ouve. Diga: para ser um missionário tem que ouvir a voz dele. Tem que ouvir a voz dele. Vai, irmão, pega 3 pessoas do teu lado, já começa a ser profeta daqui. Diga: para ser um missionário tem que ser guiado por ele. Tem que ouvir a voz dele. Eu vou deixar você glorificar aí. Eu vou deixar você glorificar aí enquanto eu bebo água. Porque Deus está voltando a manifestar para algum dos seus filhos nessa noite. E você sabe o que a voz do Espírito Santo está dizendo? Eu quero almas e eu quero usar você. Eu quero usar vocês. Deus está dizendo para mim: eu quero usar você, Priscila. Porque o relógio já está batendo. O último segundo ele está dizendo: eu vou voltar a manifestar. E você vai ouvir a minha voz de novo. Primeiro ele vê e depois ele ouve. Olha aqui o versículo aqui, ó. Aleluias. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem, o quê? Enviarei. E quem? Aí você há de concordar comigo. Se Deus está falando isso, é porque até agora ele não tinha achado ninguém para enviar. Ele não tinha achado ninguém disposto para sentir as dores que ele sente pela sociedade. Só é levantado com o missionário, só é levantado com o profeta quem sente o que Deus sente, quem tem o coração de Deus. Você nunca vai conseguir abraçar uma pessoa e essa pessoa não ter a vida mudada se você não sentir o que Deus sente. Isso aqui é um clamor de Deus para a nossa vida hoje. Deus está dizendo: no meio dessa sociedade perversa, Isaías, até agora ninguém ouviu o meu chamado. É assim, irmão. A quem eu enviarei? Deus estava dizendo: quem vai ser a minha boca nessa terra corrupta? Quem vai falar por mim? Se até aqui nessa noite Deus está dizendo: eu estou procurando pessoas que vão dizer, pessoas que vão se lançar, mesmo com problema, mesmo com perseguição. Já respondeu, tá vendo? Mas você está tão culpado, né, irmão? Perdendo tempo com fofoca, perdendo tempo. Ai, não falaram comigo. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: a quem enviarei? Quem vai chorar pelas minhas almas? Quem vai chorar pelos familiares? Quem vai chorar pelo casamento que está se perdendo? Quem vai buscar minha presença de madrugada? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse o que é no versículo aí, ó, no versículo 8: então disse eu, eis-me aqui. Esse eis-me aqui está dizendo: a partir de hoje eu sou seu servo. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para ser sua boca na terra. Nessa noite Deus não está procurando quem canta, quem prega bem. Deus está procurando pessoa disponível que
vão ouvir, vai ouvir o chamado e vai dizer: eis-me aqui. Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eis-me aqui. Senhor, não sei falar, mas eis-me aqui. Só que até agora Deus não responde. Ele mesmo fala: envia-me a mim. Ele está dizendo: a partir de hoje não tem mais escolha aqui não, Deus, é eu que vou. A partir de hoje, Senhor, não precisa mais procurar mais ninguém não. Eis-me aqui e envia-me a mim. O missionário que Deus vai levantar é você aqui para ganhar tua casa. Eu vou repetir mais uma vez: o missionário que Deus vai levantar é a sua casa, porque casa curada, sociedade curada, casa restaurada, igreja restaurada, família curada, casa curada, pessoa transformada, transforma a pessoa enferma, adoece pessoas. Levanta, fica de pé. Aqui eu entendo, meus irmãos, escuta, aqui eu entendo que para ir e ouvir o chamado de Deus tem que passar pela preparação. Aqui nesse texto, a preparação é a chave do que? Do ide do Senhor. Escuta, valorize o seu eu agora, valorize o seu tempo agora. Deus está te dizendo nessa noite: eu te coloquei neste lugar, eu te coloquei no meio da crise. Para quê? Para preparar você para colocar aonde eu quero que você coloque. Tem gente que está aqui perguntando: você acha, irmão, você acha mesmo que Deus te tirou lá do álcool, da maconha, da prostituição, só porque Ele, não, eu vou tirar, é tão bonito, vem, vou tirar? Não, Deus te arrancou de lá. Não é para você sumir de lá não, é para você voltar lá e ser um missionário dizendo: o mesmo Deus que me enviou também está te chamando nessa noite. Que nós quer brasa, irmão? Nós só quer brasa só para marchar, não. Nós queremos uma brasa para fazer outras pessoas queimar também. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração. Aleluias. Eu vou te dar 1 minuto agora. Não vou colocar a mão em ninguém. Eu vou te dar 1 minuto primeiro para você contemplar uma nova visão do seu chamado. E segundo, para você ouvir a voz do Senhor te chamando. E se você ouvir isso, o que você vai dizer? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me. Senhor, eu não sei o que me espera. Eu sei que cumprir o chamado não vai ser fácil, mas eu não vou olhar para trás. Envia-me. Vai, vou te dar 1 minuto. Vou te dar 1 minuto, vai. Eu estou contando no relógio, 1 minuto. Eu vou te dar 1 minuto agora. Eu vou te dar 1 minuto. Vai, vou te dar 1 minuto, vai. Fala: Senhor, eu vou chorar pelas almas.